Bom dia, gente. Estamos aqui para mais um dia de aula, mas antes eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de ciências e seu caderno. Hoje nós iremos abordar assuntos sobre moluscos e anelídeos. Os moluscos, eles são animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha. A concha é presente em ostras, mariscos, caracol e caramujo. Em alguns, como lula, a concha é interna e em outros é ausente, como no polvo. As conchas são importantes para proteger o corpo mole dos moluscos e evitar a perda de água. Os moluscos vivem em ambientes aquáticos, marinho ou de água doce e no meio terrestre. O filo molusca é o segundo maior em número de espécies, aproximadamente 50.000, atrás apenas dos artrópodes. Esses animais apresentam o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça são encontrados órgãos dos sentidos, o pé é responsável pelos movimentos e, em alguns animais, como o polvo, pode ser substituído pelos tentáculos. A massa visceral é onde encontram-se todos os órgãos. Os moluscos, eles possuem um sistema digestivo completo, com boca e ânus. O alimento ele é conduzido pelo tubo digestivo, onde sofre a ação de enzimas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Os cefalópodes e gastrópodes apresentam a rádula, uma espécie de língua com dentes afiados, usada para raspar os alimentos. A respiração, pelo fato dos moluscos serem encontrados em uma grande variedade de ambientes, eles apresentam diferentes tipos de respiração. A respiração branquial é realizada pelos moluscos que vivem na água, como polvo, lula e ostras. A respiração pulmonar está presente em moluscos que vivem em ambientes terrestres, como os caracóis. E a respiração cutânea ocorre com as lesmas, que também vivem em ambiente terrestre, sob o solo e em árvores. O sistema circulatório distribui os nutrientes e o oxigênio do sistema digestivo e respiratório. O sistema excretor retira os resíduos metabólicos e os elimina. O sistema circulatório é aberto e o coração situa-se dorsalmente na massa visceral. As contrações do coração enviam para o corpo o sangue que flui para os vasos e depois por lacunas situadas entre os tecidos. A reprodução dos moluscos apresenta uma reprodução sexuada, com fecundação interna e externa. A maioria dos moluscos apresenta sexos separados, com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. Na fecundação externa, os machos liberam os espermatozoides e as fêmeas liberam os óvulos, diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. No caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. E os molúsculos, eles são animais que apresentam grande diversidade de forma e tamanho. Eles distribuem-se em 3 classes: os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. Os gastrópodes são os moluscos que possuem concha em espiral constituída por uma única peça. São exemplos de gastrópodes os caracóis, os caramujos e as lesmas. Eles representam o maior grupo dos moluscos e a sua massa visceral fica no interior da concha, constituindo uma única peça. Usam os pés para a locomoção. Os gastrópodes são animais invertebrados terrestres. Os bivalves são os moluscos de ambiente marinho, formados por 2 conchas articuladas e unidas por um ligamento. São exemplos de bivalves os mariscos e as ostras e as vieiras. Os cefalópodes eles não apresentam conchas ou
esta é interna. São exemplos dos cefalópodes, o polvo, lula e nautilus. São os moluscos mais complexos, dotados de um sistema nervoso bastante desenvolvido e de olhos semelhante aos dos vertebrados. Da cabeça partem tentáculos em números de 8 nos polvos e de 10 nas lulas. Os tentáculos têm ventosas que podem servir para capturar uma presa ou prender o animal a um substrato como uma rocha. O polvo possui, ligada ao intestino, a glândula de tinta. Quando o animal é atacado, a glândula espelha a tinta confundindo o predador e facilitando a fuga do polvo. Os cefalópodes e bivalves são animais invertebrados aquáticos. Agora falaremos um pouco sobre os anelídeos. São animais invertebrados de corpo mole, alongado e cilíndrico e é dividido em anéis, apresentando uma nítida segmentação. O filo anelida apresenta 15.000 espécies encontradas na água doce ou salgada e em solo úmido. Os principais representantes dos anelídeos são as minhocas e as sanguessugas. Os anelídeos são animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. O corpo dos anelídeos é composto por anéis metámeros e revestido por celoma. O celoma é uma cavidade corporal que se localiza no interior da mesoderme, é preenchido por um líquido chamado de fluido celômico, onde se alojam as vísceras do animal. Na ausência do esqueleto, o celoma fornece a sustentação do corpo e auxilia na locomoção. Aqui é a estrutura corporal de um anelídeo, onde tem coração, boca, o anel, o clitério e o ânus. O sistema digestório dos anelídeos apresenta um sistema digestório completo. Os órgãos digestivos em sequência são a boca, o papo, a moela, o intestino e o ânus. O alimento fica armazenado no papo, segue para a moela, onde é triturado, e no intestino, onde ocorre a absorção dos nutrientes. O modo de alimentação varia conforme a espécie, mas podem ser herbívoros, carnívoros ou hematófagos. Os anelídeos eles possuem um sistema circulatório fechado. Isso quer dizer que o sangue corre dentro dos vasos. No sangue encontra-se a proteína, hemoglobina, porém sem hemácias. O sistema circulatório ele é composto por 2 vasos, um dorsal e outro ventral, além de um conjunto de vasos contráteis que podem ser comparados aos corações. A reprodução dos anelídeos pode ser de forma assexuada ou sexuada, com exceção dos políctos, que são dióticos, ou os demais anelídeos são monóicos, hermafroditas. No caso dos monóicos, como a minhoca, existe uma porção do corpo que auxilia na reprodução, o clitelo. O clitelo é um anel mais claro que libera um muco que ajuda na fixação de 2 minhocas no momento da fecundação. Saiba como as minhocas elas se colocam lado a lado e se unem com as extremidades opostas, ou seja, orifício genital masculino com receptáculos seminais de cada uma. Nessa posição, os espermatozoides são liberados diretamente no receptáculo seminal. As minhocas se separam, cada uma carregando os espermatozoides da outra. Enquanto isso, os óvulos amadurecem e são eliminados no casulo, formando um muco secretado pelo clitério. O casulo recobre a região do clitério e, conforme o movimento do animal, começa a se deslocar para a extremidade anterior. Ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides que estavam armazenados são eliminados sobre os óvulos, ocorrendo a fecundação. Após isso, o casulo termina de se deslocar e desprende-se do corpo da minhoca e fecha-se. No casulo que foi liberado os ovos, desenvolve-se dando origem a novas minhocas. Ok, galera? A nossa aulinha foi até aqui, né? Mas se vocês quiserem rever o nosso conteúdo, é só acessar www.escolapequenospasso.com.br e não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postada as atividades diárias de vocês, ok? Eu desejo a vocês um ótimo dia de estudos e até a próxima aula.